Boa noite, queridos, amados da minha live. Boa noite, Shalom. Mais uma noite, juntamente com vocês. Noite de quarta-feira. Quarta-feira hoje. 1º de julho, oh glória, mês das férias. 1º de julho de 2026, às 18 horas e 27 minutinhos, em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui com o meu compromisso que tenho com Deus de pregar o Evangelho. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu sou devedora a Deus. Eu devo tanto a Deus, mas tanto, que não tem dinheiro que pague o que Jesus Cristo fez por mim, abrindo os braços na cruz do Calvário, pendurado em um lenho sangrento, que nenhum ser humano desejaria e conseguiria passar por isso. Mas Jesus, ele se doou para aquilo que o Pai dele, que é o nosso Deus, o Papai de Jesus, pediu para ele que viesse nesta terra, nas partes mais baixas desta terra, para entender nós hoje o que é viver nessa parte baixa da terra. Hoje Jesus nos entende, não de algo que alguém contou para ele, mas ele sentiu na pele, ele sentiu nos ossos, ele sentiu as feridas, as machucaduras, os cortes dos chicotes. Jesus sentiu tudo isso para morrer por causa de mim, por causa de você, por causa da minha família, por causa da sua família. Jesus morreu na cruz do Calvário, na sangrenta cruz do Calvário. E é por isso que eu iniciei esta live, dizendo que eu sou devedora a Deus. Mas não é só eu, não. Todos nós temos que nos conscientizar de que Deus fez algo tão grande por nós, mas tão grande, tão especial, tão forte, tão poderoso, tão santo, tão magnífico. Deus fez por nós, enviando seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos livrou do inferno. Jesus nos livrou das garras de Satanás. E é por isso que eu digo, mas não é eu que digo, é a Bíblia que diz também, nós somos devedores a Deus. O apóstolo Paulo dizia isso. E nós temos que ter esta consciência, amados e amadas do Senhor, que nós somos devedores a Deus pela salvação, pela libertação, pela transformação, pela conversão, pela santificação, pelo pão de cada dia, pela casa que temos, pela cama gostosa que nós temos, pela paz que nós temos na nossa família. Nós somos devedores a Deus, principalmente pela salvação da nossa alma, que isto ninguém poderia nos dar. Ninguém, nem debaixo da terra, nos 4 cantos do mundo, mas o Deus do céu, este Deus, lembrou-se de nós. Por isso que eu não paro de falar. Eu me sinto devedora. Eu creio que você também, entendendo
desse ato tão cruciante que Jesus passou por causa de mim, por causa de você. Eu creio que você também entende. O preço foi muito alto. Hoje, nós não podemos rejeitar esse chamado de Jesus Cristo, porque foi muito caro o preço que ele pagou para hoje ele nos chamar de filhos, para hoje ele estar na nossa vida e perdoar os nossos pecados. Então nós temos que entender isso. O preço que Jesus pagou foi caro. Então nós devemos a ele. E como pagar? Não é em din-din. Não. E nem é também você colocar uma cruz nas suas costas. Cruz mesmo. Literalmente feita por algum marceneiro, carpinteiro. E aquela pessoa põe aquela cruz na costa. E anda centenas de quilômetros com aquela cruz na costa. Aquela pessoa ainda não aprendeu, né? Que a cruz não é preciso mais levar ela nas costas. Nós podemos até fazer propósitos com Deus, prometer algo para Deus, mas que não seja levar a cruz nas costas. Porque a cruz verdadeira já foi levado no alto do Gólgota, onde lá, no meio de 2 criminosos, o santo Jesus estava lá como um dos criminosos, crucificado, cravado naquela cruz. E nós temos que entender que ele morreu por nós e que nós fomos livres do inferno. Agora é nós que temos que escolher viver com Jesus, aceitá-lo e viver com ele, porque a palavra não nos ensina a fazermos sacrifícios desta forma. Não, essa cruz Jesus já levou. Ele já morreu por nós. Então o que nós temos que fazer agora? Os propósitos que fazemos, aquilo que prometemos para Deus que vamos fazer em agradecimento a Deus, mas que nós possamos prometer algo que venha sair do nosso coração para Deus, da nossa alma para Deus. Ele não exige sacrifício corporal. Jesus não exige sacrifício de você levar até mesmo uma cruz dos seus ombros. Isso daí, se você não sabe, meu amado, minha amada, que vai escutar minha live, isso daí não há necessidade mais. Porque o sacrifício já foi feito por nós. Ele já morreu. Ele já levou a cruz pesada. Agora nós temos que servi-lo com amor, com carinho, em espírito, em verdade. Nós temos que servi-lo nesta terra, e louvando, e adorando, e exaltando, magnificando, honrando a esse Deus maravilhoso. E agora para nós mostrar a Ele que nós somos gratos, né? Gratas pelo sacrifício vivo que Ele fez por nós. A nossa maneira de prestar agora a Deus um retorno daquilo que Ele fez por nós, que não há dinheiro no mundo que pague a morte de Cristo na cruz. Então agora nós temos que demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa obediência, a nossa sujeição a Ele. Sejamos sujeitos à vontade de Cristo. É isto que hoje a Bíblia nos pede, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos pessoas que procurem a santidade de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então é isso que Jesus hoje requer de mim, requer de cada um de nós, não levarmos uma cruz no ombro pesada, sangrando, andando de joelhos, sangrando o joelho. Gente, isso não tem na Bíblia. A Bíblia ainda fala que não tem nenhum sacrifício mais que possa ser feito, porque Ele já fez uma vez. E porque Jesus morreu uma vez, nós somos livres para sempre.
Basta agora nós obedecermos a Ele, obedecermos às Sagradas Escrituras. Basta nós agora procurarmos agradar a Ele com a nossa vida aqui nesta terra, agradar a Ele de acordo com o que nós aprendemos na palavra de Deus, procurar fazer às vezes com pouca força, mas procuramos nos esforçar, né? Nós porfiamos por entrar pelo caminho certo, que é o caminho que a palavra de Deus nos indica, nos orienta e nos ensina. Então, se temos que fazer algo para Deus, não é nós fazermos sacrifícios como a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, não é eu que vou falar isso aqui não. A Bíblia fala que certos sacrifícios que o ser humano faz, pensando que está agradando a Deus, é sacrifício de tolo. É aquele que não conhece verdadeiramente esta palavra maravilhosa. Aquela que não conhece, não tem conhecimento desta palavra, ouvem falar, ouvem pregar aquilo e vão obedecendo. Conheça mais a Bíblia, faça um esforço de ler mais a Bíblia, um capítulo por dia. O livro de Salmos é maravilhoso para você aprender se você nunca leu. Se você não sabe o que é ler a Bíblia, começa no livro de Salmos. Tem o capítulo 1 até o 150. Mas lembre-se, nós devemos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor. Nós vivemos nesta terra tão somente para louvar e bendizer o nome do Senhor. Esta é a parte nossa, a qual Deus quer que façamos. Não colocar a cruz, não ficar de joelhos, se machucando, sangrando. O machucado, ele já se machucou por você. O sangue, ele já escorreu dele para perdoar o seu pecado. Quando Jesus morreu, ele abriu a porta para o céu. E nós andamos nesta terra agora como peregrinos, porque aqui não é o nosso lugar para sempre. Nós vivemos nesta terra agora aqui como forasteiro, alguém que está fora do seu país. Aleluia! Mas fora do país que é o céu, porque é de lá que nós viemos. Aleluia! E nesta terra, baixa terra, onde Jesus andou e conhece bem como é aqui. Enquanto vivemos aqui confiantes na presença de Deus em nossas vidas, querendo a presença, querendo o comando de Deus, querendo a direção de Deus, o domínio de Deus sobre nós. E oremos pela nossa família, para que Deus também faça uma obra na nossa família. Enquanto nós louvamos, adoramos, exaltamos, pedimos para Deus nos ensinar, termos atitudes retas, sinceras, desviando-nos do mal. Enquanto pedimos para Deus nos ajudar a viver nesta terra, Ele vai nos ajudar até chegar o último dia, que Ele voltará. Para Jesus, para algumas pessoas, Jesus já voltou. Pessoas que já estão sendo levados, né? Que morrem, que falecem. Quantos estão falecendo? Quantos estão partindo para a eternidade? Mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar para levar o restante, para levar aqueles que estão ainda, os remanescentes, que ainda estarão na presença de Deus. Alalabacatarabasturias. Rimianda la manai, jecarabasimianda la manai. Jesus voltará, muito breve voltará. Os sinais, as dificuldades, os terremotos, os tsunamis, pai contra filho, filho contra pai. Alguém diz, mas isso já tem desde lá. Tem, mas ultimamente agora, não preciso explicar para vocês. Vocês sabem as notícias. Por causa de nada, um filho mata o pai, ou vice-versa. Então os pecados, as coisas erradas, elas estão se multiplicando.
E está muito perto Jesus decidir vir buscar a sua igreja. Não é a casa de tijolo que Jesus vem buscar, isso não entra no céu. Jesus vem buscar eu. Jesus vem buscar você. Jesus vem buscar a sua família, que você tem que orar mais por ela, jejuar mais por ela. Então é isto que Jesus quer. Nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus. E o Senhor é aquele que nesta noite está mostrando para nós. Queremos agradar a Deus? Claro, olha, papai, eu quero agradar o Senhor. E como eu vou agradar? Alguém pergunta. É você procurando falar com Deus e perguntando como Ele quer que você seja. É você indo para a casa de Deus e ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. É você mesmo pegando este livro, esta Bíblia, e lendo ela com carinho, com atenção. Não entendendo com a sua própria inteligência, mas pede para o Espírito de Deus dar para você a direção, o entendimento desta santa palavra. Porque Ele dá, o Espírito Santo tem prazer em dar. Mas eu volto a falar. Não façam sacrifícios de tolos. Não se machuquem para querer agradar a Deus. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que nós soframos. Ele quer que sejamos obedientes à palavra dEle, à vontade dEle na terra. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Porque Jesus já morreu. E o véu do templo se rasgou. Hoje nós podemos falar com Deus em nome de Jesus, sem ter nenhuma interrupção, sem ter nenhuma barreira. Mas com tudo isso que Jesus fez, tem alguém que não valoriza. Passa o dia e nem lembra de agradecer a Deus, muito menos pedir a presença de Deus. Não lembra, na hora da comida, de agradecer o prato de comida, o copo de suco. Tem pessoas que não lembram. Parece que Deus é alguém que você sabe que existe, mas Ele lá e eu aqui, porque eu sei fazer, eu sou inteligente, e eu sou esforçada, eu sou corajosa, e eu sou forte. Nossa, eu sou capaz. É capaz nada. Nem eu, nem você. Não pensa isso que você é capaz. Essa capacidade que você tem, essa capacidade que você ainda está vencendo em algo, ela vem de Deus, gente. Ah, se Deus não fizer algo por nós, nem da cama nossa nós levantamos de manhã. A vida é dele. E um dia ele morreu para salvar a nossa alma do inferno. E é esta palavra que Deus quer falar conosco nesta noite. Quarta-feira, primeiro dia do mês de julho de 2026, às 18h45 em Tatuí, estado de São Paulo. Que nós possamos nesta noite prestar mais atenção. Que a nossa vida não é para viver assim, ao bel prazer. Vai do jeito que vai, você tem um compromisso para cumprir com Deus. Eu tenho um compromisso para cumprir com Deus. Nós devemos a Ele todo o carinho que Ele deu para nós quando morreu na cruz do Calvário. Mas façamos o que a Bíblia manda. Porque tem pessoas fazendo, às vezes, prometendo algo e tentando fazer acontecer certos acontecimentos que não é necessário mais fazer, como eu disse lá no começo da live. Não estou falando mal de quem faz, mas eu quero que se alguém ouvir esta live, algum parente de alguém que faz isso, explique. Porque Jesus não quer mais que você coloque uma cruz no seu ombro. Jesus não quer mais que você suba escadarias de joelho, rasgando a roupa e sangrando seus joelhos e dedos dos pés. Jesus não quer isto, não é isto que a Bíblia ensina.
Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas nossos pesos. Jesus quer que andemos normal. Se prometemos a Deus fazer alguma coisa, que seja uma promessa feita dentro da palavra de Deus. Senão você só vai pôr em dificuldade o seu físico, em cansaço o seu físico, fazer com que seu físico fique acabado, arrasado, machucado, sangrando. E isto Jesus já fez lá, há mais de 2000 anos atrás, por você. Então, se alguém não entender, explique. Fale, olha, Jesus já morreu por nós. Agora, no sacrifício para nós não resta. O único sacrifício é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que significa isso? É aquilo que você presta a Deus com o seu coração, com o seu louvor, com as palavras, dizendo a Ele, aleluias, glórias a Deus. Te agradeço, ó Deus. Eu sou grata a Ti, ó Deus, mandou o Seu Filho para morrer por mim, pela minha família. Eu sou grata, ó Deus. É isso que temos que fazer. Vamos realmente agradecer a Deus. Vamos entender que o sacrifício maior Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Não sacrifique mais o seu corpo. O único sacrifício que temos que fazer é entender que este corpo é templo do Espírito Santo e vamos procurar guardar este templo do Espírito Santo de todo tipo de contaminação maligna. É isso que Deus requer de nós. Uma vida em santidade, uma vida diante do que a palavra nos ensina. Mas a palavra não ensina você a fazer certos exercícios, certos compromissos, certos pagamentos que venham machucar você, machucar seu corpo, tirar a sua força física. Isso não é mandato da palavra de Deus. A Bíblia não manda ninguém fazer isso. É que já ouviu alguém ensinar, pôs na cabeça que aquilo é o certo e aprendeu e não procurou saber da palavra de Deus. O único sacrifício que nós temos que prestar a Ele é o nosso culto, é a nossa adoração, é o nosso temor, é o nosso respeito, é a nossa adoração, é o nosso louvor de hinos, é a nossa santidade. Um culto racional, com raciocínio, com memória, com inteligência. Um culto prestado a Ele de todo o nosso coração. Isso é que Deus pede para nós. Amém, amados? Vamos ouvir louvor? Vamos? Eu vou erguer aqui o som, tá bom? Entrou bastante gente. Rosana Balduino, a paz do Senhor, Rosana. Abraço pra mãe, viu, Conceição? Regina Donato, Vilma Pereira. Valéria, abraço aí pro seu esposo, irmão Roberto. Karine Almeida Costa Moraes. Rosane Betim. Isso, Rosane, ela escreveu assim: Jesus tá vindo aí, verdade mesmo. É isto. Maria Joaquina Vieira. Amanda Fogaça. Glória a Deus, aleluia. Regina Donato, Itapeva. Oh, glória. É isto, gente. Olha que maravilha. Entrou bastante gente. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos ver, tem mais um aqui. Tem mais um comentário. Vamos ver quem é que entrou aqui. Glória ao nome do Senhor. Ah, é a Amanda, né? Que ela escreveu glória a Deus. E a Rosana está pedindo oração. Nossa, Rosana. Nossa, estaria apresentando sim, minha filha. Estarei apresentando você sim. Tá? Deus abençoe você, sua mãe, seu pai. Tá bom? Um abraço, Rosana. Vamos lá ouvir louvores a Deus. Já correspondeu assim, e na minha vitória pra depois subir.
Maria Inês Balduino, a paz de Deus, minha irmã querida. Saudação pro irmão José. Ô, glória! A mocidade segurou o anjo e não quis largar. Eu também quero segurar o anjo. Você também quer? Não largue deste anjo do Senhor. Ele está aí do seu lado. Miriam Leme. Paz do Senhor, Miriam. Deus abençoe, Miriam. Compartilhe a minha live, porque a palavra de Deus tem que ser compartilhada. Alguém está precisando desta palavra. Oh, glória a Deus. O coral segurou o anjo e não quis largar. Me perguntou: o que queres que eu te faça? E ele está perguntando para você hoje: o que você quer que Deus faça por você? Pense nisso e peça para Ele, porque poderoso é Ele para te responder ainda nesta noite. Aleluia! Vilma, glória a Deus, Vilma. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Os obreiros também. Segura o anjo. Oh, glória. O que queres que eu te faça? Me dá minha vitória pra depois subir. 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 Me dá nossa vitória pra depois subir. Amém, amadas? Amados do Senhor. Maria Silva. Paz do Senhor, Maria. Oh, glória! A igreja segurou o anjo e não quis largar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? A igreja respondeu assim: queremos a nossa vitória, para depois, anjo, você subir. Oh, aleluia! Me dá minha vitória para depois subir. Me dá minha vitória. Tome posse, que Deus está dando uma grande vitória para você nesta noite, meu amado, minha amada. Aleluia! Da presença de Deus quando eu escuto esse grupo Shalom cantando os hinos deles. Procure aí no seu YouTube, grupo Shalom. Você fica o dia inteiro ouvindo eles e você não enjoa. É muito espiritual os hinos deles. Grupo Shalom, é com S-H-A-L-O-M. Shalom. Viu? Procure esse grupo, esse conjunto para vocês ouvirem na sua casa aí.
Eu ligo a minha televisão aqui e aí eu fico. O ambiente fica outro. A presença de Deus prevalece dentro da casa da gente quando a gente ouve hinos de louvores a Deus. Aleluia! Aleluia, meu Deus! A praia celeste. Outros peregrinos nós vamos encontrar lá no céu. Vanusa Nascimento, Quadra, cidade de Quadra está conosco. A paz, minha amada, minha linda também. Glória a Deus, Vanusa. Meu Deus, comece a imaginar o céu. Comece a imaginar, você não pensa que você vai ficar lá sem fazer nada. Não pense que ir para o céu vai ficar lá que nem uma estatuazinha. Não. Lá é a nova cidade que vamos morar. É cidade. Não, não é prisão, não. E nem é ficar só falando glória. Vamos sim, glória, glória, aleluia. Mas não é só isso que você vai fazer lá. Lá é uma cidade, amadas e amados. Haverá tudo lá para nós. Vamos ceiar a Santa Ceia com Jesus Cristo. É Ele que vai liderar a Santa Ceia lá no céu. Aleluia! Você que já é cristão sabe a quanto tem alegria o nosso coração no dia da Santa Ceia. Eu, pelo menos, tenho uma alegria muito grande quando é o dia da ceia do Senhor, para mim tomar aquela ceia. É algo que me reveste, algo que como se fosse uma vitamina espiritualmente. E eu me alegro, porque para tomar a ceia, nós temos que estar mesmo diante de Deus, né? Preparados, não perfeitos, mas pelo menos procurando fugir do pecado, fugir da aparência do mal, né? Procurando fazer da melhor maneira possível. E quando chega a ceia, nós tomamos, né? Não nos sentimos, não, nós não podemos sentir mais santo do que outros. Aquele não tomou, aquela irmã não tomou, e eu tomo. Peraí. Alguém pensa assim, sabia? Alguém quando toma a Santa Ceia, às vezes não fala com a boca pra gente ouvir, mas lá no coração pensa: nossa, coitadinho daquele irmão lá, não pegou pão, não pegou o suco de uva, não pegou o cálice. Ela, nossa, aquela irmã, o que será que aconteceu com ela? Isso acontece na igreja, viu? Sempre tem aquela, sempre vai ter aquele que ama ficar olhando na vida dos outros. Igreja é assim, fazer o quê? Ali não é gente perfeita que vai, não. A igreja é gente, pessoas imperfeitas. A igreja são pessoas que precisam ouvir a palavra e se obedecer. Como a palavra de Deus fala: e se obedecerdes, então comerás do melhor desta terra. Mas não é para nós julgarmos. Então fica aqui, olha lá, nossa, aquele irmão parece que era um homem tão de Deus, olha lá, e ele não pegou o copinho o cálice, ela não pegou o pãozinho. Onde sua mente estava aquela hora? Onde a mente daquela pessoa estava naquela hora, gente?
olhando os outros, menos olhando para si próprio. E na Santa Ceia, gente, é uma autoanálise. Aliás, todo dia nossa vida tem que ter autoanálise. Não é só no dia da ceia, não. É o mês todo, analisando. Todo dia, os 30, 31 dias do mês, 28 dias do mês, fevereiro tem 28, 29. Todo dia nós, eu, você, temos que nos autoanalisar espiritualmente. E você que é casada com uma esposa, você que é casado com um esposo, você que é filha já e toma a Santa Ceia, se autoanalise. Né? Porque é assim. Mas existe muitas pessoas que às vezes, né? Aquela pessoa, ela tá preocupada com a vida dos outros. Gente, não façam isso. Eu não sei quem tanto vai assistir esta live, mas a palavra de Deus, ela nunca vem para ficar no ar vagando. Isaías 55, do versículo 8 em diante, fala muito sobre isso. E se não me falha a memória, no 11, ali ele confirma. A palavra de Deus, ela vem para aquilo que foi designada. A palavra de Deus não vem por acaso para os nossos ouvidos. A palavra de Deus, ela não vem só porque o homem e a mulher pregou aquela palavra. Entenda isso quando você for para a igreja. Preste atenção. Nos louvores, Deus já começa a falar com você. Nas letras. Se tiver algum testemunho, preste atenção se Deus não está querendo falar com você no testemunho. E quando chegar a palavra, então, gente, preste muita atenção. Porque é nessa hora que Deus quer falar conosco, né? Então, meus amados, minhas amadas, queridos do Senhor, a palavra do Senhor hoje veio sobre isso. E eu quero dar uma pincelada no Salmo 150, no versículo 6, onde diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Isabela, Cristina, abraço, minha amada. Vamos aqui obedecer este último versículo do Salmo 150. Esse Salmo 150 o autor dele é anônimo. Nós não sabemos quem foi que escreveu o Salmo 150, embora muitos salmos foi Davi que escreveu, né? Moisés escreveu também, e os filhos de Coré. Tem salmos que a gente sabe quem foi que escreveu, né? Mas esse Salmo 150 não tem autor, entendeu? Mas quem escreveu, vou dizer para você, nos ensinou a louvar a Deus. Porque eu não vou pregar esses salmos hoje, mas eu creio que uma das próximas lives, talvez a próxima, não sei, quem manda em mim é Deus, é o Espírito Santo. Mas eu estava estudando esse Salmo 150 e eu me senti assim muita alegria de poder estudar versículo por versículo. Mas como hoje Deus me levou para um outro lado, eu até ia pregar hoje, viu? Eu tinha preparado o Salmo 150 para isso. Mas de repente o Espírito Santo foi me levando para um outro lado. E o Espírito Santo é quem manda em mim. O Espírito Santo é quem me comanda. Meus olhos, minha boca, meus lábios, meus ouvidos. E eu quero que Ele comande, eu quero que Ele mande em mim. Eu não quero fazer nada fora da vontade dEle. E não sou perfeita, hein? Eu tenho pecado também. Só que aquilo que a palavra do Senhor fala, examine cada um. Examine-se cada um. Falando da ceia de novo. E tome a ceia. Examine. Primeiro examine. E nós vamos nos examinar. Nos auto-examinar. E ali o Espírito Santo, ele é poderoso para dizer: Lisete, aqui tem uma pintinha. É algo que você falou, precipitou e não deveria falar. Lisete, aqui tem outra pintinha. Você falou demais.
Lisete, aqui tem outra pintinha. Foi o dia que você julgou sem perceber que estava julgando. Porque às vezes nós fazemos isso, né? Eu estou pondo eu como exemplo, porque eu não sou melhor do que você, né? Mas Deus nos ensina a procurarmos fugir do pecado. Se você sabe que aquilo é pecado, fuja, não faça aquilo. Se você sabe que aquele lugar vai te trazer consequência, não vá naquele lugar. Você já sabe que lá traz consequência ruim. Então não vá mais lá. Aquela mulher, eu vou dizer algo aqui agora. Aquela mulher, você sabe que ela é fofoqueira. Fofoqueiro, porque existe homem fofoqueiro. Ah, eu sei. Existe sim. Então você sabe que aquela mulher, aquele homem é fofoqueiro. Ama saber das coisas e corre contar para os outros. E ainda já aumenta um pouquinho. Quem conta um conto, diz um provérbio, aumenta sempre um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E não é? Aqueles que amam levar notícias para os outros, amam contar dos acontecimentos dos outros para outros. Nossa, não vê a hora, né? E então, nós temos que tomar muito cuidado, sabe, com quem conversamos. O Salmos primeiro fala isso, que não é para andar com ímpio, não é para se deter no caminho dos ímpios e não é para se assentar. Quer dizer, primeiro você começa a andar com pessoas que não é da mesma altura que você, assim, altura espiritual, altura na educação, altura no seu caráter. Então, aquela pessoa não é na sua altura, ela é uma pessoa já longe daquela coisa boa que você tem. Aquela pessoa não tem aquilo de bom que você tem. Mas se você começar a andar com alguém que tem essas manias ruins, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ter sido educada muito bem pelo pai e pela mãe, mas se você começar a andar com alguém desbocado, daqui um dia você começa a ficar desbocada ou desbocado. Pode ter certeza, é a Bíblia que fala isso. Não é para andar na companhia dos ímpios, aqueles que não querem nada mais com Deus. E também fala assim, e é bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que para, deter é parar. De repente gostou da conversa? Amanhã eu volto, viu vizinha? Viu prima? Viu fulana? Viu a minha amiga? Amanhã eu não volto na tua casa para nós pôr o papo em dia. Aí de repente você já parou no caminho dela, já gostou. Deu certo. Mas você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus? Como é que você vai parar? Vai se deter? Vai estacionar com alguém que não tem o mesmo palavreado que você, não tem o mesmo ensinamento bíblico que você tem. É isso que a Bíblia lá no Salmos primeiro diz. Primeiro andar com os ímpios não pode. Deter, parar, gostar. Porque se você anda, já começa a se arruinar. As más conversações começam a entrar em você. Você detém, você para, você amou. Aí depois ele fala, e nem é aquele que não é para andar com ímpio, não é para se deter no caminho dos ímpios, e nem sequer assentar na roda dos escarnecedores. Por que a Bíblia fala isso? São 3 itens. Não andar com ímpio, que você pode pegar as más manias, os maus pensamentos, as más palavras, as más maneiras de pensar. Se você começar a andar com alguém que não tem mais o temor de Deus, você já começa errado. Aí você vai parar junto com aquela pessoa, vai amar, como eu disse. Amanhã eu volto, viu, amiga? Amanhã eu volto, já com a intenção de ficar falando mal dos outros, mentindo, às vezes pensando coisas horríveis. Já deteu, já parou. Através disso daí, aí vem o laço de você assentar mesmo. Aí você senta. Tô acomodado nessa vida. Gente, não perca a presença de Deus por nada, gente do céu.
Eu estou falando porque eu falo, Deus, não saia de mim, Deus. Eu falo para Deus, Espírito Santo, não saia de mim. Eu choro de joelho e digo, não saia de mim. Eu sei que Ele está aqui dentro, mas eu tenho aquele temor, eu não quero errar contra o Senhor. Espírito Santo, me convence do erro, do pecado, me convence para que eu ande com andares retos na terra, para glorificar o Teu nome na minha vida, no meu corpo. Eu tenho aquele temor, Rabanai. Eu não sou perfeita, mas eu tenho o temor de Deus. É isso que Deus quer que nós tenhamos. A vontade que o Espírito Santo reja, domine, te ensine, te convença do erro e do pecado. É isso que nós temos que querer, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas o Espírito Santo quer nos fazer pessoas de responsabilidade. O Espírito Santo quer que nós tornemos mulher de Deus, homem de Deus, moça de Deus, idosa de Deus. E só através de clamar, de orar, de estar diante de Deus, lendo a palavra de Deus, temente a Deus, querendo fazer a vontade de Deus. É só nesta hora que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Mesmo sendo pecadores, mas Ele vê que o nosso desejo está nele. E se o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer está nele, Ele jamais vai abandonar o filho que pede desta forma. E Carabanai, Ele jamais vai abandonar a filha que pede desta forma. E aí você começa a ter uma certeza de que Deus está com você mesmo. Você sente Deus na hora que acorda, na hora que deita para dormir, durante o dia, em todo momento, você consegue sentir, é quase palpável a presença de Deus. Por isso, nesta noite, nossa, como foi diferente do que eu imaginava que eu ia pregar. Quem manda em mim, quem manda em você tem que ser o Espírito Santo. E quem manda em mim, quando eu entro aqui, eu falo para Ele, faça o que o Senhor quiser comigo. E é isso que Deus quer que nós, mulheres, os homens, os jovens, os adolescentes, os de meia idade, os mais idosos, que é o meu caso, Ele quer que tenhamos comunhão com Ele, conexão com Ele, conectado com Deus. Ele está no céu, sentado no trono, à direita está Jesus. Mas o Espírito Santo tem que estar aqui dentro de nós, que é a terceira pessoa de Deus. E é o mesmo Deus, o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele tem que estar aí. E peça muito pela sua família, para Jesus salvar, libertar, transformar, converter, santificar, purificar e levantar com poder e grande glória neste mundo tão pecaminoso. Amados e amadas do Senhor, que live, aquela live lá, leve, livre, solta, mas poderosa na palavra, aleluia, poderosa no conteúdo, poderosa na essência, porque a palavra, ela é a única e não pode ser jamais rejeitada esta palavra santa de Deus. Jamais! Que nós nunca rejeitemos a palavra do Senhor, porque ela é que nos dá vida e vida com abundância. Amém, amados? Senhor, eu te agradeço por esta live desta quarta, 1º de julho de 2026. Te agradeço por esse momento. Ai, Deus, como eu senti o Senhor junto comigo aqui. Eu sei que o Senhor está visitando meus vizinhos. Eu sei que o Senhor está visitando a cada irmã, cada irmão que está assistindo esta live, aqueles que ainda vão entrar.
Eu sei que o Senhor está tocando, abrindo a mente, abrindo o coração, abrindo a boca de cada um para glorificar o teu nome nesta live. Entender o teu propósito nesta live, Pai. Cobre com o teu sangue a minha vida, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, a casa deles, os pertences deles. Faz uma obra maior. Faz uma obra maior em mim. Faz uma obra maior nos meus vizinhos. Faz uma obra maior em cada um que entrar nesta live, Pai. E queima todo o mal. No nome de Jesus. Amém, amados? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Faz assim com as suas mãos, em atitude de receber de Deus. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo aqui, ó Deus, e esteja com a minha família e com os meus vizinhos. Ó Deus, não só agora. Passa pelo lar das minhas filhas, meus genros, meus netos e minha bisneta. Passa pelo lar, Senhor Deus, dos meus vizinhos. Passa pelo lar de cada um que está nesta live. Não só hoje, Pai, mas para todos sempre. E todos digam amém. Shalom. Até a próxima, queridos e queridas. Tchau, tchau.